Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje vamos trabalhar com resolução de problemas. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Professora Flávia, o que precisaremos para a aula de hoje? Para hoje, nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Materiais separados, agora vamos relembrar a aula anterior? Professora Flávia, você lembra qual era a história da aula anterior? Sim, na aula passada, nós terminamos a história O Menino que Tinha Medo de Errar, que ele viajou para um outro lugar com a fada e ele viu um mundo perfeito, mas que lá ninguém morava. Por quê? Porque todo mundo erra, né, professora? E depois que nós vimos o final da nossa história, nós fomos resolver problemas sem medo de errar. Lembram-se disso? Então nós tínhamos que contar quantos cubos estavam empilhados numa pequena pilha. E depois nós tivemos que completar esse cubo. Lembram-se? E aí nós vimos algumas medidas de volume. Então nós trabalhamos com o centímetro cúbico, com o decímetro cúbico e com o metro cúbico. E a professora Flávia até entrou no metro cúbico. Lembra, professora? Sim, nós percebemos, né, a dimensão desse metro cúbico, o espaço que ele ocupa. Isso. E depois que nós vimos o espaço ocupado pelo metro cúbico, nós fomos pensar onde nós utilizamos o metro cúbico. E então vimos as nossas contas de água. Lembram-se? Nós vimos alguns meses e quanto é o gasto de uma família. E aí ficou uma tarefa para você. Então, olha lá, observando a conta de água deste ano do lugar onde você mora, você deveria completar o quadro de consumo de água em metros cúbicos. Lembram-se disso? E aí, professora Flávia, como nós fizemos isso? Bom, professora Carla, primeiro nós precisamos pesquisar uma conta de água e depois observar aonde dizia histórico do consumo. Lá no histórico do consumo tem mês a mês o consumo de água. E aí nós trouxemos um exemplo. É uma conta de água que nós pegamos da conta de água da minha casa e nós fizemos para você ter uma noção de como ficaria a tarefa. No seu caso vai estar um pouquinho diferente, mas não tem problema. Professora Flávia, e qual foi o consumo em janeiro? Em janeiro foram 3 metros cúbicos. Isso, então, lembrando que em janeiro normalmente as pessoas estão de férias, então o consumo às vezes cai se a pessoa viajou. E aí em fevereiro voltou a subir. Para quanto foi? Para 7 metros cúbicos. Depois em março nós tivemos 10 metros cúbicos e em abril, professora? Em abril baixou um pouquinho, foi para 9 metros cúbicos. Em maio tivemos 7 metros cúbicos. Em junho e em julho, 8 metros cúbicos. Então, a sua tarefa deveria estar preenchida de uma forma parecida com o que nós estamos apresentando aqui. Tudo bem? Professora Flávia, mas e para hoje o que teremos? Hoje nós vamos conhecer um lugar diferente, professora. Então, estudantes, prestem atenção. Será que você conhece esse lugar? Olhe bem para essa imagem. Tem mais uma imagem chegando para dar uma dica para você. E agora, observando essas 3 imagens, professora Flávia, você conhece esse lugar? Olha, professora, eu conheço bem, mas será que nossos estudantes conhecem? Tem um lago, né? Tem uma área bem verde, uma araucária. E tem uma área bastante ampla. Vamos dar uma outra dica? É um parque da nossa cidade. Professora Flávia, já que você conhece tão bem, que parque é esse? Esse, professora Carla, é o Parque São Lourenço, que ele fica na rua Mateus Leme, no bairro São Lourenço, aqui em Curitiba.
E nesse parque, professora Flávia, tem muitas opções de lazer para os nossos estudantes e para a família também, não é mesmo? Exatamente, professora. Tem um parque, tem espaço para fazer piquenique e tem várias pistas lá para lazer e atividade física, que é importante para a nossa saúde, não é mesmo? É verdade, mas nós vamos mostrar uma parte especial desse parque. Qual é, professora Flávia? É algo diferente que o Parque São Lourenço oferece. É uma pista de rolimã. Você já andou de carrinho de rolimã, professora? Eu já andei bastante quando eu era criança. Eu e meus irmãos adorávamos fazer carrinhos e brincar com outras crianças que moravam próximas de nós. E você, professora Flávia? Eu também adorava brincar de carrinho de rolimã. E também nesse parque, professora, tem crianças que brincam com skate nessa pista. Também é possível. Então, preste lá atenção agora nesse vídeo que você vai ver. Tem uma pista de rolimã. Olhem lá na tela. Essa é a vista de cima dela. Você sabe que uma pista de rolimã, há muito tempo atrás, nos anos 60 e 70, as pessoas brincavam bastante de carrinho de rolimã. E aí, elas normalmente brincavam nas ruas. Só que a cidade cresceu e é perigoso brincar nas ruas. Por isso existem espaços como este, com pistas para que se torne seguro você brincar de carrinho de rolimã. Cada época existe uma brincadeira mais comum. Hoje em dia, qual é a brincadeira que você costuma brincar? Skate, bicicleta, patins, que mais? Patinete. E, antigamente, muitas pessoas brincavam de carrinho de rolimã, mas hoje em dia ainda existem pessoas que gostam de brincar. Vamos assistir um vídeo? Fala galera, aqui quem fala é o Alexandre C.R. Machado, atual campeão mundial de Street Luge. Olha aqui como ficou a pista do Parque São Lourenço, que desde a década de 70 não recebia melhorias como essa. O parque ficou com uma pista nova para todos os praticantes de downhill e modalidades aí recreativas como rolimã. Então, estudantes, gostaram da pista de rolimã? É uma opção de lazer bem legal para quem puder visitar. Então, fica a dica. Mas, professora Flávia, lá tem outros tipos de pistas, não tem? Tem sim, professora. Além dessa pista de rolimã, tem uma outra pista que ela é dividida. Metade para caminhada ou corrida e a outra metade para quem gosta de andar de bicicleta. Então, e nós também podemos ver essas caminhadas ou essas corridas em outros locais. E hoje é isso que nós vamos fazer. Então, para hoje nós trouxemos uma corrida dos professores de matemática em uma dessas pistas de caminhada ou de corrida. Então, é interessante que você observe esta corrida. Como será que foi a corrida dos professores de matemática? O que você imagina? Será que foi bastante disputada? Como era a pista? Vamos observar? Então agora, para vocês, a corrida dos professores de matemática. Então observem o vídeo. Primeira corrida dos professores de matemática das videoaulas da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. E aí, galerinha que está assistindo às videoaulas, é muito importante fazer alongamento antes e depois das atividades físicas. Categoria Ciclo 2, professores do 4º e 5º ano. Lá estão eles: professora Rosânia, professora Maria Tereza, professora Nilma, professora Ana Paula e o professor Ed Carlos.
Então, estudantes, vocês viram que nós fizemos uma surpresa para vocês. O vídeo ficou apenas no momento da largada. Então, nós vamos fazer algumas questões, mas antes nós precisamos pensar. Professora Flávia, o que os professores fizeram antes de começar a corrida? É importante? Sim, professora Carla, é bem importante antes de fazer qualquer atividade física, fazer um aquecimento, um alongamento para preparar o nosso corpo. Isso, então, isso é uma dica para nós quando vamos fazer qualquer atividade, até uma simples caminhada. É bem importante que a gente faça alguns alongamentos e até mesmo um aquecimento. Mas agora vamos pensar na corrida dos professores. Vocês viram que os professores apenas iniciaram. Então agora vamos pensar um pouquinho. Quem você acha que venceu esta corrida? Nós temos aí a professora Ana Paula, o professor Ed Carlos, a professora Maria Tereza, a professora Nilma e a professora Rosânia. Vocês observaram apenas o início da corrida. Quem vocês imaginam que vai ganhar? Então agora é o momento que vocês vão pôr a data aí no seu caderno, colocar o tema da nossa aula, que é resolução de problemas, e anotar quem você acha que vai ganhar. Anote apenas o nome de quem você acha que ganhará. Tudo bem? Tempinho para vocês. Então, estudantes, vocês anotaram aí o nome de quem você acha que vai ganhar. Mas vamos pensar um pouquinho aqui nas nossas chances. Por exemplo, professora Flávia, eu acho que a professora Ana Paula vai vencer essa corrida. Ah, professora Carla, eu aposto na professora Nilma. Então, mas qual a chance que nós temos de ganhar essa questão? Então, vamos lá. São 5 participantes, certo? Sim. Então, tem 5 possibilidades. Isso mesmo. E nós podemos escolher uma pessoa para ser o nosso candidato. Então, 1 em 5. Então, tem uma chance em 5 de eu ou você acertar. Isso mesmo. Então, isso é só para nós relembrarmos as probabilidades. Lembram-se? Nós já estudamos isso. Mas, vamos então pensar. Quem venceu esta corrida? Para descobrir quem ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto lugar, nesta corrida em específico, nós vamos dar algumas dicas. Então, observe aí as dicas com bastante atenção. Então, olha lá. Primeira dica. O número de quem ficou em quinto lugar tem 2 unidades a menos do que o número de quem ficou no terceiro lugar. Essa é uma dica. Agora, a segunda dica. A professora com o número ímpar ficou em quarto lugar. Terceira dica. A pessoa que ficou em primeiro lugar não está usando camiseta laranja. Então, agora com essas dicas, tente descobrir se você acertou quem ganhou. Então, agora um tempinho para você pensar.
Então, estudantes, vocês conseguiram descobrir aí a partir das dicas quem ganhou essa corrida? Professora Flávia, vamos mostrar para eles? Que acha da gente mostrar então o vídeo para nós olharmos como foi essa corrida? Isso, então agora vocês vão ver o vídeo completo da corrida dos professores. Então vamos ver se você acertou? E agora, a premiação da categoria Ciclo 2, dos professores de 4º e 5º ano. 5º lugar, professora Maria Tereza. 4º lugar, professora Nilma. 3º lugar, professora Ana Paula. 2º lugar, professora Rosânia. 1º lugar, professor Ed Carlos. Parabéns a todos! Então, estudantes, descobriram quem venceu esta corrida? Foi o professor Ed, né? E será que você acertou? Eu não acertei, professora Flávia. Nem você. Eu também não. Eu apostei na professora Nilma, mas não deu certo. Mas então agora vamos pensar um pouquinho naquelas dicas que nós demos antes, para ver se você conseguiu descobrir a ordem correta? Professora Flávia, como nós poderíamos ter descoberto a partir das dicas? Então, professora Carla, temos uma dica que é a professora com número ímpar ficou em 4º lugar. Quem é que tem o número ímpar, professora? Ah, nós temos apenas um número ímpar, que é da professora Nilma. E depois? Depois, o número de quem ficou em 5º lugar tem 2 unidades a menos do número de quem ficou em 3º lugar. Bom, então precisaríamos novamente olhar os números. Então nós temos números próximos aí, o 640 e o 642. Mas quem ficou em 3º e quem ficou em 5º? Bom, professora, em 5º ficou quem tinha 2 unidades a menos. Então, a professora Maria Tereza, que tinha o número 640. E em 3º? Em 3º lugar, ficou a professora Ana Paula. Isso, Ana Paula tinha o número 642. Mas ainda precisamos descobrir o 1º e o 2º lugar. Exatamente, então ficou entre o professor Ed e a professora Rosânia. Isso, mas nós tínhamos mais uma dica. Isso, a pessoa que ficou em 1º lugar não está usando camiseta laranja. Ou seja, se ele não está usando camiseta laranja, quem ganhou, professora? Então foi o professor Ed, com o número 630. Isso, e quem estava de camiseta laranja era a professora Rosânia. Tudo bem, estudantes? Então agora confiram aí se você achou certinho e vamos adiante. Agora um probleminha para vocês pensarem. Vamos lá, prestem atenção. Você está empinando uma pipa vermelha às 14 horas no Parque São Lourenço. O fio de 150 metros está bem esticado.
Qual é o nome da criança que está soltando a pipa? Então agora um tempinho para você pensar nessa questão. Então, estudantes, vocês conseguiram descobrir qual é o nome dessa criança? Professora Flávia, você descobriu? Bom, professora, pensando assim, se eu estou empinando uma pipa no Parque São Lourenço, uma pipa vermelha às 14 horas, o nome da criança sou eu, é a criança Flávia. Isso, então você aí em casa tem que pôr o seu nome na resposta, porque o problema dizia que você está empinando. Então, é o seu próprio nome que vai na resposta. Tudo bem? Viram? Às vezes, nós temos situações, problema que não precisam ser resolvidas para o cálculo. Nós precisamos ter muita atenção. Algumas vezes, a gente pode fazer alguns rascunhos de desenho ou simplesmente prestar atenção, como era o caso desta situação, problema. Mas, professora Flávia, vamos continuar nossa aula. Você sabia que no Parque São Lourenço há um teatro chamado Cleon Jacques? Ah, professora, eu já assisti alguns espetáculos de teatro nesse auditório. Então, nesse espaço ocorrem apresentações de espetáculos cênicos, sendo utilizado por companhias de teatro e de dança. Então, aí nós temos algumas imagens desse espaço que fica lá no Parque São Lourenço. É bem interessante ir até lá conhecê-lo quando você puder. Mas a nossa questão não é exatamente essa. Tem a ver com esse teatro. Mas olha lá, vamos prestar atenção aqui nessas frases. Já entraram no teatro 48 pessoas e ainda há 60 pessoas aguardando na fila. Na Semana de Arte e Cultura, muitas pessoas foram assistir o espetáculo de dança no Teatro Cleon Jacques. E sabendo que o teatro tem capacidade para 100 espectadores, quantas pessoas não conseguiram assistir a apresentação nesse dia? Tá esquisito isso, né, professora Flávia? Sim, parece que essas frases estão um pouco embaralhadas, tá difícil de entender o que o problema está nos perguntando. Isso mesmo, então agora a sua tarefa é ordenar as frases de modo que elas apresentem algum sentido para depois resolver o problema. Então, você deverá primeiro copiar na ordem que você acha correta, somente na ordem correta, e depois resolver esse problema. Então, um tempinho para você.
Então, estudantes, conseguiram chegar a uma conclusão? Então, agora vamos pensar juntos. Professora Flávia, como poderíamos ordenar essas frases? Bom, professora Carla, primeiramente nós precisamos colocar a introdução. O que aconteceu, aonde que aconteceu. Então, nós vamos pegar a segunda frase. Na Semana de Arte e Cultura, muitas pessoas foram assistir um espetáculo de dança no Teatro Cléon Jacques. E depois, qual seria a próxima? Bom, no próximo temos a informação de quantas pessoas já entraram no ambiente e quantas ainda esperam na fila. Então seria a frase: já entraram no teatro 48 pessoas e ainda há 60 pessoas aguardando na fila. E por último, que frase seria, professora? Por último, vem a nossa questão. O que nós precisamos resolver nesse problema? Então, olha lá. Sabendo que o teatro tem capacidade para 100 espectadores, quantas pessoas não conseguiram assistir à apresentação nesse dia? Então, agora o nosso problema está numa ordem correta, que nós podemos entender para facilitar os nossos cálculos. Mas ainda falta alguma coisa, né, professora? Agora, professora Carla, nós precisamos resolver esse problema. Então, olha lá, vamos pensar um pouquinho agora nesse problema. Então, nós temos lá, a capacidade do teatro é de 100 pessoas. Já entraram 48 pessoas, mas na fila ainda haviam 60 pessoas. Professora Flávia, e agora, como descobrimos quantas pessoas não conseguiram assistir? Bom, professora Carla, primeiro passo, nós vamos pegar a capacidade do teatro, que são 100 pessoas, menos as pessoas que já entraram, que já estão lá, para saber quantos lugares ainda restam. Então, 100 menos 48. Olha lá, nós temos lá como resposta 52 pessoas ainda poderiam entrar. Tudo bem? Será que foi isso que você encontrou? Eu acho que sim, né? Mas ainda não chegamos à resposta, porque nós queremos saber quantas pessoas que não conseguiram assistir ao teatro nesse dia. O que nós precisamos fazer ainda, professora? Bom, professora Carla, na fila ainda restam 60 pessoas que querem entrar no ambiente, mas só temos mais 52 lugares. E agora? Então, nós teremos que fazer novamente uma diferença. Então, vamos pegar essas 60 pessoas e diminuir os 52 lugares que ainda existem no teatro. Então, nós temos lá que 60, se nós tirarmos 52, nós teremos 8 como resposta. E aí sim, agora nós devemos registrar a nossa resposta. Então, nesse dia, 8 pessoas não conseguiram assistir ao espetáculo de dança. Ok, estudantes? Então, não esqueçam de registrar a resposta. Mas, vamos para mais um probleminha? Vamos pensar agora. Na pirâmide abaixo, a soma de 2 números é igual ao número que está imediatamente acima deles. Professora Flávia, como assim? Professora, então nós precisamos somar 2 números e o resultado desta soma é o número que está no quadrado superior, acima desses 2. Então, nós precisamos completar com os números que estão faltando. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, estudantes, vamos lá resolver juntos? Então, vamos lá. Nós temos o 34 e o 45. Somando esses 2 números, encontramos o resultado aqui. Vamos lá? 34 mais 45. 4 mais 5, 9. 4 mais 3, 7. Então, nós sabemos que aqui nós temos o número 79. Agora, nós precisamos descobrir que número é esse, que somado a 34 vai chegar no 47. Então, vamos lá. Qual número que, se eu somar com 34, eu tenho como resposta 47? 4 mais 3, 7. Então, aqui é 3. 3 mais 1, 4. Então, aqui é 1. Então, nós descobrimos que nessa posição é o número 13.
E agora, que número que somado a 45 iremos chegar no 90? Eu posso fazer assim, buscando adivinhar qual é esse número, ou também eu posso fazer uma subtração. 90 menos o 45, que eu já conheço. O que sobrar é o resultado que eu busco aqui. Então, vamos lá. 0 menos 5. Não tem como. Vou desagrupar do 9. Agora eu tenho 8 dezenas e 10 unidades. 10 menos 5, 5. 8 menos 4, 4. Então, descobrimos que aqui temos o número 45. 45 mais 45, 90. Agora, vamos para o próximo passo. Vamos somar esses dois números para descobrir o que temos aqui. 47 mais 79. Então, vamos agora adicionar. 9 mais 7, 16. 4 mais 1, 5. Mais 7, 12. Então, achamos o número 126. E agora, vamos somar esses dois números para descobrir qual é o que está aqui. Então, vamos lá. 79 mais 90. 9 mais 0, 9. 9 mais 7, 16. Então, descobrimos que aqui nós temos o número 169. Vamos completar nossa pirâmide, que está quase finalizando. Agora, vamos fazer o último cálculo. 126 mais 169, para descobrir qual número vai no topo da nossa pirâmide. 126 mais 169. Então, vamos lá. 9 mais 6, 15. 1 mais 2, 3. Mais 6, 9. 1 mais 1, 2. Então, esse é o número que vai no topo. 295. Então, professora Carla, completamos a nossa pirâmide. Então, professora Flávia, aqui na tela nós já estamos com as respostas de acordo com o que você nos mostrou. E aí está, então, para os nossos estudantes também poderem conferir novamente as suas respostas da pirâmide. Tudo bem? E agora nós vamos para a nossa tarefa, aquela que você vai copiar, mas só vai resolver mais tarde. Então, hoje, você também vai completar uma nova pirâmide. Da mesma forma, então, complete a pirâmide de modo que a soma dos dois números que estão abaixo seja igual ao número que está imediatamente acima deles. Então, agora um tempinho para você copiar essa tarefa.
Então, estudantes, tarefa copiada. Agora é o momento de testarmos os nossos conhecimentos sobre a aula de hoje. Então, o nosso quiz. Professora Flávia, você está preparada? Estou super preparada. E nossos estudantes também? Também. Então, vamos lá. Pergunta 1. No Parque São Lourenço há uma pista exclusiva para brincar de skate, de patins, de carrinho de rolimã ou de carrinho de mão? Qual dessas, professora Flávia? Mas antes eu vou dar uma dica. Ah, com a dica ficou mais fácil. Eu lembro também do vídeo que assistimos. É o carrinho de rolimã, letra C. Isso mesmo. Então, resposta correta, letra C. Segunda questão. No Parque São Lourenço tem um circo, um cinema, um teatro ou um auditório? E olha lá, uma dica. Ah, nesse parque, professora, nós temos um teatro, o Teatro Cleon Jacques, letra C. Isso mesmo, resposta correta, letra C. Número 3. Os números dos corredores de hoje, dos nossos professores de matemática que correram, eram todos acima de 600, professora Flávia? Não, professora, porque a professora Rosânia estava usando o número 520. Então já não é. Todos abaixo de 600? Não, porque temos vários que estão acima de 600. Todos acima de 1000? Não, não temos nenhum número acima de 1000. O maior número é o 703 da professora Nilma. Então seriam todos abaixo de 1000? Exatamente, letra D. Então, resposta correta, letra D. Todos abaixo de 1000. Pergunta número 4. Se meu avô tem 3 filhos e cada filho tem 3 filhos, quantos primos eu tenho? Professora Flávia, essa é um pouquinho mais complicada. É um pouco confuso, né, professora? Eu acho que a gente tinha que fazer algum esquema para organizar nossas ideias nesse momento. Ah, então eu vou dar uma dica. Olha lá. Eu sei que o avô tem 3 filhos. Então aí nós já começamos a pensar. Faltam mais algumas coisas. Como nós poderíamos descobrir, professora Flávia? Bom, meu avô tem 3 filhos. E cada um do filho tem mais 3 filhos. Então, são os netos do meu avô. Então, olha lá. Cada um dos filhos tem 3 filhos, que são também netos desse avô. Mas e agora, professora?
Quantos primos eu tenho? Bom, professora, eu sou uma neta do meu avô, né? Então, digamos que eu estou aqui. Se aqui são 3, eu sou uma, quem são esses outros 2? Eles são o quê, meu? São meus irmãos. Ah, então aqui eu tenho os meus primos, então eu tenho 6 primos. Então, resposta correta, letra C, 6 primos. E agora a última questão, professora Flávia. Uma mãe tem R$ 30 para dividir entre as suas 2 filhas. Que horas são? Olha a dica. Ah, professora, bom, se são 2 filhas e ela tem R$ 30, é 15 para cada. Se são 2 irmãs, 15 para as 2. Resposta correta, 15 para as 2, mas esse problema era muito engraçado, né, professora? Verdade, esse é mais uma charadinha, né, professora? Isso mesmo, esse seria mais para brincar com a matemática mesmo. Então, estudantes, para hoje a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Tchau, estudantes, até a próxima aula.